Ana Paula Valadão expulsava demônios desde criança. Assista até o final e deixe sua opinião. Mas ele, de terno, gravata, bonitinho lá, com 20 e poucos anos, com a biblinha dele lá, né? Aí ele começa a conversar com o Guilherme. Ô, Guilherme, aqui não tem Guilherme. Aqui é Bezobu. Ô, Guilherme, não fala assim, Guilherme. Ah, e o demônio faz a hora com a cara dele. Aí o demônio vai e pega não sei se era uma coisa de churrasco, um espeto de churrasco. Falou assim, eu vou furar o olho dele, quer ver? O demônio falou, Guilherme, não faz isso. Guilherme, não faz isso. O Gustavo diz que abre a Bíblia e começa a ler o Evangelho de João. Não sabia, não ouvia criança diante do trono, né? Eu digo, sai em nome de Jesus. Eu já ensino os meninos a expulsar demônio, porque eu expulsava demônio criança, que o terror noturno me visitava. Então, se alguma coisa me atormenta, eu digo, sai, em nome de Jesus. E ele não sabia, ele começou a ler o Evangelho de João, o Guilherme caiu no chão. Pá! Aí ele vai, começa a orar, sei lá o que ele começa a orar e tal. Daí entram uns irmãos de outras denominações que eles mandaram. Não vou dizer a denominação para não rotular. Mas não é que acontece aquilo que a gente já ouviu algumas vezes? O demônio levanta o Guilherme e começa a acusar os irmãos dos pecados deles. E fala assim, esse fortão aqui, se eu quiser, eu mato. Esse aqui faz ameaças e fala, mas em você eu não posso tocar. Pro Gustavo. E aí ele volta para igreja arrasado, termina o culto, bate a campainha na minha casa. E eu estava no culto domingo à noite. E o pastor Jonas Neves, que era pastor também em BH conosco, estava pregando sobre a parábola das 10 virgens e que o azeite era o Espírito Santo. E eu chorando bicas, Senhor, batiza o Gustavo Espírito Santo, batiza o Gustavo Espírito Santo. E a rádio da igreja transmitiu o culto. Ele voltou de Santa Luzia, viajando de volta para BH, ouvindo a pregação do pastor Jonas. Aí ele bateu a campainha lá em casa, minha mãe foi igual uma leoa, né? Abriu a porta. Porque, de uma certa forma, meus pais saíram da presbiteriana cessacionista por uma ação do Espírito. Então, geracionalmente, né, eles se preocupavam com isso. Quando a gente começou a namorar, meu pai deu uma mala de livros de renovação espiritual para o Gustavo ler. Todos os livros do José Rego do Nascimento, todos os livros do René... como é que é o René da Batista do Povo? Pastor René... Ai, Jesus, desculpa. Reuel, René, todos esses... os generais da Renovação Batista, né? Então, eles trocavam muita conversa sobre isso e o Gustavo com muito argumento, porque é muito, muito inteligente, muito sólido na teologia. É uma teologia muito fechadinha, né? Uhum. E aí, minha mãe, do Repleplé, né? Ela e a Zenete, a gente orou muito. No dia que eu conheci o Gustavo pessoalmente, a Zenete estava lá em casa. E a gente orando. E o Senhor mostrou para ela uma porta dourada. E a porta estava entreaberta. E do outro lado estava escuro. E ela falou, ele é um menino de ouro. A porta está entreaberta. Ele precisa abrir totalmente a porta. E o escuro vai sair. Minha mãe via umas coisas assim, não vou contar muito não. Mas elas orando, porque ele era um menino de ouro, Sim, né? sim. E outra coisa, meu pai sentou do meu lado um dia, no computador, e falou assim, filha, vamos ver se chegou o e-mail. Eu falei, pai, não chegou não, que Jesus mandou eu entregar essa amizade especial, eu acho que ele não vai me escrever mais. Numa experiência, num acampamento, eu tive uma visão nas profundas águas e o Senhor pedia para eu entregar a caixinha de joia do meu coração. O menino, eu só estava conversando com ele por e-mail, mas ele era muito precioso e uma expectativa. Então, eu tirei na visão a caixinha e entreguei para o Senhor. Mas isso... Antes de conhecer o Gustavo. Outro rapaz, entendi. Não, o Gustavo no mas período dos e-mails. Uhum. Então, eu voltei do acampamento... Entregou. Achando que ele nunca mais ia me escrever. E o papai, você ficou no acampamento tantos dias? Vamos lá ver o que chegou. Eu falei, pai, não tem e-mail, porque Jesus me pediu para entregar esse moço, essa amizade especial, não vai ter. Filha, deixa eu te contar uma história. Aí meu pai conta que quando ele era um pastor novinho, pobre, ganhava 3 salários. Quando ele casou, a igreja passou a pagá-lo 5 salários. Não, quando eu nasci, a igreja aumentou para 5 salários.
ele era secretário e capelão do Hospital Evangélico de Belo Horizonte, que era esse lugar tão importante. E o vô do Gustavo, que era o diretor do hospital, gostava muito do meu pai. E quando eu nasci, meu pai falou, então, filho, se fosse qualquer rapaz da internet, papai não deixaria você nem conversar. Né? Já estava só começando essa história de sites, de encontros, acho que nem tinha. Era alguma coisa mais dinossáurica aí dessas situações, mas a gente trocava e-mail, não por meio de agência nem nada, não. E ele falou, mas a gente não tem como saber quem é na internet. E se eu não conhecesse essa família, eu não deixaria. Mas como a gente veio do Presbiteriano, eles são uma família muito boa. Meu pai não falou eles eram ricos. Meu pai não falou isso. Meu pai falou, eles eram uma família muito boa e muito crente. E o avô do Gustavo gostava muito de mim. E quando você nasceu, o avô do Gustavo pagou pelo seu parto. Então eu fui ver se tinha. Porque também um dos sinais que eu pedi a Deus depois de relacionamentos frustrantes é a alegria dos meus pais. Eu queria a alegria dos meus pais. Então, meu pai querendo ver se tinha e-mail do Gustavo. E a Isenete estava em casa, ela ainda morava em São Paulo na época, ela estava hospedada em casa um dia desses e-mails, em que a gente orou, ela viu a porta de ouro e tal. E ela falou, depois da oração, ela falou assim, não vai demorar, ele vai te chamar para sair. Ela desceu do segundo andar onde ficava esse lugar de oração, aonde depois eu vinha compor tantas coisas, né? Aonde nasceu Águas Purificadoras. Antes mesmo de eu conhecer o Gustavo, mas eu vinha gravá-la anos depois, porque eu achava que ninguém ia gostar dela. Mas sempre abria uma cachoeira em cima de mim ali na minha devocional, quando eu cantava. E aí, ela desceu desse lugar. Pim, you got mail, né? Pim, you got mail. Ele, gostaria de conhecê-la face a face. Você tá brincando que ele escreveu isso? Meu poeta! Oi, Isaac. O nível Eu quero ver seus e-mails, Isaac. Cara, quando o Isaac Gostaria de e conhecê-la face a Benjamin são treinados pelo último dos românticos. Remanescente dos românticos lá em casa. Imbatível. Quando ele me pediu, no dia que a Zenete saiu, e o Senhor tinha me mostrado onde que ele ia me levar para sair. E ele, sensacionista, né? E eu ficava cutucando ele de vez em quando, pra ver onde ia dar. Quando ele finalmente chegou o dia de a gente sair para jantar, eu falei para ele, falei assim, o Senhor já me disse aonde você vai me levar. Aí ele, como assim? E eu sei, hoje eu mais do que nunca sei que ele não mente. E eu também não minto. Nós não temos isso. Jesus tratou isso comigo na adolescência ainda, que eu era muito mentirosa. Aí, porque não era, eu aumentava. Eu falo muito, tá vendo? Então eu sempre aumentava. É bom pra podcast. Entendi. Então eu não minto, ele não mente. E no dia, então, eu falei pra ele, o Senhor me falou que você vai me levar no Dona Derna, da rua tal. Ele ficou horrorizado, ele ficou chocado. Como que eu sabia aonde que ele tinha feito a reserva? Mas, enfim, né? Mas eu fiquei curioso. Ele volta de não conseguir expulsar esse demônio. Bate na campainha, minha mãe brava, tentando proteger eu do sensacionista. E fica do meu lado. E ele entra para conversar e fala, eu só quero te pedir perdão, porque a minha teologia não sabia o que fazer. E eu sei que existe alguma coisa mais que eu não conheço. E eu viajei para os Estados Unidos para ministrar em algumas igrejas. Eu estava de mala pronta, inclusive. E eu fui visitar o meu irmão durante essa viagem, porque era aniversário do André, dia 16 de abril. Que era perto, né, nesse tempo aí, de um acampamento de feriadão aqui no Brasil. Quando eu cheguei no Rema, aonde o meu irmão estudou, então nós temos formações teológicas bem diferentes no quesito seminário, né? Tem muita coisa boa lá também. Sim. E aí, era a semana do batismo com o Espírito Santo e o estudo era do dom de línguas. Gente, aquilo para mim era assim, né? Clamor, eu tava jejuando e chorando para Jesus batizar o Gustavo. E ele aqui foi no acampamento. Ele estava de mãos dadas com o Gustavo Soares, quando o Espírito Santo pegou ele.